Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um dia de trabalho, de estudo da doutrina dos Espíritos, e vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, com saúde, evidentemente, né? Num mundo onde a doença está solta na buraqueira, e hoje quem tem relativamente saúde já deve dar graças a Deus todos os dias. Então, se nós estamos aqui é porque estamos relativamente bem e temos a oportunidade de ter o contato com a doutrina e ouvir a nossa irmã Kátia com o tema, eh, todos os temas, todos os assuntos que Jesus abordou tinha a ver com a humanidade, evidentemente, e conosco, né? Então, Jesus de Nicodemos, que é o tema da noite, tem, vocês vão ver, muito a ver com todos nós. Então, antes de passar a palavra para a Kátia, nós vamos fazer uma pequena prece para harmonizarmos ainda mais com a espiritualidade, com as energias deste ambiente. Jesus amado, agradecemos estarmos aqui reunidos em teu nome, agradecemos pela paz, pela harmonia que já reina nesse ambiente e que certamente vai ser assim até o final do nosso trabalho. E com a absoluta certeza levaremos para casa esses fluidos positivos inerentes a tudo que for dito e ouvido e transitado nessa noite. Assim seja. Então, passamos agora a palavra para a nossa irmã Kátia, que vai tratar do tema Jesus e Nicodemos. Kátia. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e todo sempre. E eu não consigo fazer a palestra sentada, porque eu não me vejo como Jesus, que é o mestre dos mestres. Mas é porque eu sou pequena mesmo. Então, quando eu fico sentada, eu não consigo, né? Digo, meu Deus, eu já sou pequena. E sentada, pronto. E ainda tem que botar um salto, né? Para poder ver. Senão, se eu não tivesse sem salto, eu estava desse tamanho aqui. Então, que a doce e serena paz do divino amigo Jesus, que é o que traz hoje, né, na nossa fala, e é como o seu Calixto falou, Jesus e Nicodemos, todos nós, né, podemos dizer que somos um Nicodemos ou que já fomos um Nicodemos. E ainda, muitas das vezes, mesmo na doutrina espírita, ainda tem muitas pessoas que não despertou, não é? Não tirou o espírito da letra. Continua lendo e se apropriando como se fosse, de fato, uma letra morta, e que não é. É por isso que a doutrina dos espíritos é o consolador enviado por Jesus, não é? E muitas das vezes, eu que tenho familiares de outras religiões, e aí eles dizem assim: então vocês querem dizer que só vocês vão ser salvas, vão ser salvos? Eu disse não, porque a gente não precisa levantar o braço, porque os espíritos conhecem a gente é pela vibração mesmo. Então, vamos ser salvos pelas nossas obras, como Jesus testificou. Então, que obra eu faço, né? Ah, mas na casa espírita eu faço uma obra maravilhosa, eu sou doce, meiga, carinhosa, mas em casa eu trinco os dentes e eu, de fato, mostro quem eu sou. Para os espíritos, eu não estou escondida, para Jesus, muito menos, e para mim, impossível. Então, muitas das vezes, a gente passa por essa jornada ainda nessa caminhada, achando, né, que como espíritas precisamos de aperfeiçoamento para poder a gente divulgar o evangelho de Jesus. Olha, a que está aqui na frente, essa que vos fala, é Kátia Gomes, que não é perfeita, que não sei qual é a encarnação que eu vou alcançar um dia, um
ponto de perfeição. Mas eu fico feliz porque eu já estou na doutrina dos espíritos. Significa que eu já não posso mais ser como Nicodemos, aquele fariseu, né? Que ele era diferente dos demais. Ele era tão diferente que Jesus, quando o viu, quando eles trocaram olhares, Jesus sabia quem ele era. E ele sentiu no íntimo do seu coração. Ele sentiu lá nos recônditos da sua alma que aquele homem, ele já havia estado com ele em algum lugar. Olha a nossa consciência. A nossa consciência, que ela tem 4 estágios, né? De sono, semissono, em semidespertar e no despertar. E eu digo que eu estou não mais no de sono, eu estou no de semi-despertar ou de semi-sono. Então, já não sou mais aquela que pode dizer que não crê na reencarnação. Olha quanto compromisso. Uma vez que já estamos aqui, ou quem está falando, ou quem está sentado, a reencarnação é algo que nós já cremos. Então, já estamos um pouquinho menos ruim do que Nicodemos há 2000 anos atrás, que era um doutor da lei, que dentre aqueles 70 homens que estavam ali no Sinédrio, o que é o Sinédrio? O Sinédrio é o lugar aonde foi julgado a sentença de morte de Jesus. E ele, no Sinédrio, levantou entre os 70, só ele disse assim: qualquer um tem o direito a uma segunda chance. Então, demos uma outra oportunidade a este homem. E aí, o que é que acontece? A oportunidade da crucificação. Significa que Nicodemos, ele era, naquele meio, um homem fariseu, mas de um coração diferente. Então, que nós possamos compreender um pouquinho da conversinha sobre Nicodemos, né? E Jesus, aonde ele nos traz essa reflexão. Quantos de nós ainda estamos no processo, né, de caminhar? Estamos todos na jornada da caminhada. E como eu dei boa noite a todo mundo aqui presente, eu vou dar boa noite aos internautas, que eu terminei esquecendo. Boa noite aos internautas que estão acompanhando pelo programa, o canal do YouTube do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Que sejam todos bem-vindos e muito obrigada pelas emanações de luz que a gente que está aqui sempre necessita. E dizer a vocês que não tenham medo, gente. Porque o medo atrai todos os vírus e todas as bactérias. E quando a gente tem medo, a gente abre um portal. E ao abrir esse portal, por mais que estejamos nos cuidando, terminamos pegando qualquer tipo, né, de vírus, qualquer tipo de bactéria. E aqui está todo mundo mascarado, só eu, a única que estou sem máscara. Então, podem vir à casa, porque os amigos espirituais e os amigos encarnados estão com saudade de todos. A casa precisa de vocês aqui. Os trabalhadores precisam estar na seara. Imaginemos eu, seu Calixto, se a gente tivesse dado o luxo, os meninos que aqui estão, todos vocês, de não trabalhar. Como seria esses 2 anos? Eu, Kátia, cheia de conflitos existenciais, endividada com a minha existência, passasse os 2 anos da pandemia só lendo em casa, comendo, conversando. Como será que estava a minha saúde mental? Totalmente comprometida, né?
Então, quanto mais a gente se dá ao mundo espiritual, quanto mais nós passamos para fazer o trabalho por Jesus, para Jesus e com Jesus, a gente tem muito mais assistência espiritual do que imaginamos. Nós atraímos mais aqueles que são na mesma faixa vibratória nossa, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, quando a gente abre as comportas da mente para deixar que os pensamentos sejam utilizados de formas não interessantes. Por que eu trago esse recadinho? Quando é recadinho, é porque não estava bem no script da fala. Então, quando a gente traz um recadinho, seu Calixto está aqui do meu lado, sabe que recadinho a gente não tem o que dizer, não é verdade? Recadinho é recadinho. Então, e aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter muita fé, perseverar. Nós precisamos perseverar. Perseverar como Jesus perseverou até o fim. E aí o companheiro dele era Nicodemos. E como Nicodemos estava ali naquele momento necessitando de algumas respostas, o que é que Jesus fez? Jesus, ele fez um caminho aonde ele pôde encontrar com Nicodemos. E aí eu vou trazer algumas coisas escritas que nós conseguimos, né, buscar. É muito bom a gente falar, mas a gente também mostrar. E aí eu trouxe de um livro que eu tenho uma paixão, que é Primícias do Reino, e que tem Nicodemos, o amigo. Então, Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela diz o seguinte: Jesus, em casa de amigos, espera. Espera quem? Porque Jesus sabe quem está chegando. Eu não sei, mas ele sabe. Aquela entrevista, ele a concedera prazerosamente, sem qualquer impedimento. Recebera a solicitação e, como se a desejasse, aquecera generoso. Olha só, Jesus, que muitas das vezes tinha 1 trilhão de afazeres, mas ele estava ali para auxiliar aquele amigo, retirar dele aquelas indagações e aquelas dúvidas. E aí, como eu havia dito, 70 eram os doutores da lei, escolhidos em Israel entre os letrados e os de ascendência nobre. Nicodemos era dos mais jovens entre os respeitáveis mestres, que desfrutavam o privilégio de ocupar a alta corte do Sinédrio. Fariseu, além de ser doutor da lei, ele era chefe dos judeus. Mas ele não era judeu, ele era fariseu. Naquela época tinha fariseu, saduceus e nazarenos. Eles não concordavam com aquelas práticas do judaísmo que era feita só apenas dentro das sinagogas. Eles tinham uma divergência com essa. Só que Nicodemos não. Nicodemos, ele por conviver com muitos judeus e ele por trabalhar, né, naquele lugar, ele precisava também compreender algumas questões do judaísmo. E ele nunca discutiu, não é, sobre o que ele achava que era certo ou não certo. E aí, sequioso da verdade,
não se contentava com as velhas fórmulas, olha, da exegese religiosa, e sentia depois daqueles tormentosos séculos em que Israel se vira privado de revelações, que algo de estranho e grandioso pairava no ar. Então, ele sentia no íntimo dele que algo de grandioso, né? E algo de maravilhoso pairava no ar. Era alguma coisa muito, muito grandiosa. De caráter nobre, era severo na interpretação da lei e zeloso cumpridor dos deveres. Ele era um homem severo, mas na interpretação da lei. Ele era rigoroso com a interpretação da lei, certo? E aí sentia que em todo lugar havia ânsia incontida de renovação. Então ele sentia que em todo lugar havia, em toda aquela Palestina, ali em Jerusalém, onde ele estava, né, ele sentia que ali aquelas pessoas, ele e tantos outros, tinham sede, ansiavam por algo novo. Está diferente dos dias de hoje? A gente está ansiando por algo novo, não é verdade? Ah, mas a transição planetária está demorando. A gente acha que a transição planetária ela vai acontecer no piscar de olhos. Primeiro, para que eu possa me fazer uma transição externa, eu preciso realmente fazer uma transição interna. Então, se eu não faço a transição interna, eu não vou conseguir atingir o objetivo que Jesus, que veio há 2000 anos, iniciou o processo de transição. Olha como a gente está atrasado. Faz 2000 anos que começou essa transição planetária. Começou com Jesus. E ele disse: eu vou descer, porque se eu não descer, isso é uma leitura minha, tá? Se eu não descer, aí é que o negócio vai ficar difícil mesmo. É que vai ficar 5000 anos e o povo não vai entender nada. Então, eu não vou mais mandar ninguém, eu mesmo desço. E o verbo se fez carne. E Jesus se fez carne. Um espírito que passou 4000 anos trabalhando a sua vibração para descer a crosta planetária e se fazer carne. Diga aí, imagina que espírito é esse, né? E aí, continua Amélia Rodrigues e diz o seguinte: soubera Jesus, o Messias, de quem ouvir falar, parecia atraí-lo vigorosamente. Isso era Nicodemos com suas indagações, que ele soubera que Jesus, né, estava por ali e que ele queria conhecer o Messias. Tivera contato com muitos daqueles, né, que foi Jesus, que o conheciam, beneficiários de seu socorro. Então, ele sabia que Jesus tinha tido contato com muitos outros e tinha curado muitas pessoas. Mas não tem escrito cura, tem escrito salvação. Então, Jesus te salvou, né? Ou ele nunca disse que ele salvava ninguém. A tua fé te salvou. Então, imagine. E aí, fora informado Nicodemos sobre o conteúdo novo e revigorado dos seus discursos. Quem fazia os discursos? Alguém que ele aguardava ansioso. E aí aguardava desde há muito alguém que possuísse os evidentes sinais de coragem e equilíbrio, do destemor e discernimento, como um excelente filho de Deus, para conduzir o povo sofrido de Israel e esclarecer as mentes apanagiadas pelo rigorismo da aplicação da lei ou ludibriadas pela usurpação dos bens de órfãos e viúvos. Era assim a época, né?
Era assim a época, e ele não aguentava como um doutor da lei, porque ele tinha um coração diferente daqueles. Ele já aguardava o Messias, mas ele não sabia aonde, mas ele aguardava, não é? E aí, trocados por falsas orações, porque esses que vinham ludibriar, eles trocavam, né? Tudo por falsas orações, em criminosas maquinações às quais se entregavam. E aí tem uma partezinha assim que diz: ele estava em Jerusalém, ia recebê-lo, ouviu-lo, ia. A entrevista estava marcada para altas horas da noite. Seria mais discreto. Isso é a indagação de Nicodemos. Como é que eu vou me encontrar com um homem que eu não sei quem é, mas que se me veem com ele, o que é que vão dizer? Eu, um doutor da lei, um homem do Sinédrio, dos 70, eu sou um dos mais importantes. Como é que eu vou ter com este homem? Olha que coisa linda. Um amigo o levaria ao lar de outro amigo comum, onde ele pernoitava no vale do Cedron, além dos muros, né, das cidades que tinha. Então, quando chegou à casa, conduzido por devotado discípulo dele, e o viu, não pôde dominar a emoção que o assaltou de chofre. Eu imagino, vocês são espíritos mais evoluídos. Eu imagino Jesus entrando por aquela porta. Eu tenho certeza que eu não conseguiria ficar aqui de pé. Se eu não caísse sentada, ou se eu não entrasse num torpor, ou se eu caísse num choro profundo de saudade. Eu não sei. Ou será que eu enxergaria ele? Porque a luz dele é tão incandescente que eu não sei se eu conseguiria enxergar. Porque, segundo algumas informações, a luz de Jesus é o sol que nós temos de quinta grandeza. Veja, imagine, porque quando eu estou no programa fazendo as meditações, eu trago na minha tela mental e eu falo para as pessoas que estejam vendo, visualizando aquela luz laranja dourada. Isso me vem à mente porque eu vejo como se fosse Jesus, né, ali na frente. E eu vejo Jesus nessa tonalidade, porque ele é o sol que irradia para todos nós. Ah, mas no dia de chuva, como é que faz? Poxa, ele continua sendo sol. Basta a gente visualizar ele mentalmente na nossa tela mental. Jesus, né, em nossa frente. Das mãos dele descendo luzes para a nossa cabeça, entrando pelo nosso couro cabeludo e fazendo todo o contorno, irrigando todo o nosso cérebro com a tonalidade, né, dourada. É muito interessante trazer isso, porque eu vejo Jesus, na minha pequenez, aquele sol, que quando a gente olha para. A gente não consegue fixar aquele sol do meio-dia. Aquela luz é Jesus. Imagina aquele sol desce. Tá vendo que eu ia ficar cega. Por isso que Paulo de Tarso ficou cego por 3 dias. Mas ele ficou cego por 3 dias por que razão? A cegueira dele era externa ou interna? Totalmente interna, isso aí, como a nossa irmã falou. Era uma cegueira interna porque ele se perdeu do caminho. Porque ele estava para trazer o evangelho de Jesus. Mesmo sendo também um senhor da lei. Ele já era judeu, a lei era diferente. Então, voltando para cá, e o que é que acontece? Aí ele fala o seguinte:
experimentou a impressão de conhecê-lo, de conhecer Jesus. Também ele parecia identificá-lo cordialmente como se conhecesse e esperasse o encontro. Vê que coisa linda. Quando a gente vai ao encontro de alguém que a gente gosta muito, como é que nosso coração fica? Em festa, né? É diferente de quando a gente vai ao encontro ou quando a gente é pego de surpresa de alguém que a gente não tem muita afinidade. E aí ele diz, num átimo diminuto, aqui é Amélia Rodrigues, num átimo diminuto, procurou recordar o coração. Onde o vira, quando o encontrara, mas foi inútil. Nicodemos não ia conseguir. Na acústica da mente, parecia ouvi-lo dizer. Não só ele parecia ouvi-lo, mas ele ouviu Jesus falar à sua mente. Eu te conheço, Nicodemos, Bar Nicodemo, desde antes. Quer dizer, Jesus conhece ele desde antes, desde que ele estava no mundo espiritual para reencarnar. Então, Jesus já sabia, sabe quem é ele. Ele estava começando a recobrar a sua memória. E aí ele continua. Em Nicodemos, Amélia Rodrigues continua. Em Nicodemos, a expectativa é imensurável. De espírito arrebatado, conhecia as glórias mundanas e saturara-se da bajulação. Ele já era exausto daquelas coisas do mundo. Representava a humanidade inquieta, insatisfeita e ansiosa. Jesus personificava a paz, sereno, auscultava o amigo que fora interrogá-lo. Eram bem dois mundos distintos. Olha só. É o mundo que vivemos e o mundo que queremos. É bem distintos. São bem distintos. E aí é o mundo do ego e é o mundo do self. Ah, mas o ego é ruim? Não. Se nós não tivéssemos o ego, nós também não estaríamos aqui. O ego, ele nos incentiva a nós avançarmos. Porém, em demasia, o que é que ele faz? Ele nos enche de orgulho e de vaidade, de prepotência e de arrogância. Mas, quando nós alcançamos o despertar do self, e aí eu vou falar sobre Chico Xavier, que ele, sim, chegou ao self, chegou ao despertar do self, porque ele tinha milhares de dores, milhares de problemas de saúde, mas ele já não mais vivia nele. Era o evangelho de Jesus que vivia. Então, ele passava maior parte do tempo em transe espiritual do que na terra. Basta dizer que ele dormia de 4 da manhã até às 7, 8, quando ele tinha o prazer de dormir. Quando não, ele ficava em trabalho contínuo. Ele cochilava, ele deitava, e aí ele ia para o mundo espiritual, recebia mais informações e voltava. Então, o corpo descansava naquele movimento. Então, continuando, ela diz o seguinte: sem mais poder dominar o corcel das emoções desordenadas, o doutor da lei indagou. O que é ou o que são o corcel das emoções desordenadas? Alguém aqui sabe? O que é o corcel das emoções desordenadas? Eu vou ler de novo. É um cavalo.
aquele que está, né, na praia, em disparada. Então, vamos lá. Sem mais poder dominar, quem não estava dominando o corcel das emoções? Nicodemos. Essas emoções estavam desordenadas. Que emoções são essas? Aonde elas estão? Na mente. Então, ele estava com a cabeça fervendo, ele estava agoniado. E aí ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for contigo. E se Deus não for com ele, quer dizer, com Jesus. A face do mestre, coroada pelos cabelos encaracolados e caídos sobre os ombros, Alá Nazareno, parecia transfigurada. Os olhos brilhavam com estranho e claro fulgor. Que desejas de mim? Perguntou Jesus. Que é mister fazer? Retrucou emocionado o fariseu. Para fruir das excelsitudes da paz, com a mente reta e o coração tranquilo. Olha só, ele nunca tinha encontrado com Jesus. O que é que eu ia falar com Jesus? Jesus, pelo amor de Deus, o que é que o senhor quer que eu faça? Ele já foi direto. Ele já disse. Aliás, ele já respondeu: Senhor, estou aqui pronto. Não é? Então, quando ele faz a pergunta, para fruir das excelsitudes da paz, com a mente reta e o coração tranquilo. E depois eu quero gozar as delícias do reino. Há quanto tempo a pergunta lhe queimava o pensamento? Desde quando ele já estava com essas perguntas no cérebro? Essas emoções como um corcel desesperado. E aí desejava o roteiro, mas temia encontrá-lo. Gostaria de saber a verdade e receava conhecê-la. Parece conosco, não é? Vê só. A gente deseja o roteiro, mas a gente teme encontrá-lo. Porque quando a gente encontra o roteiro, o que é que acontece? A gente precisa separar o joio do trigo. A gente precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão que precisamos tomar? A de sermos homens velhos, de continuarmos como homens velhos, ou de nos reformar como homens novos? Por enquanto, quando estou eu sentada nos bancos, nas casas religiosas, assistindo palestras, tomando passe, água fluidificada, está muito legal. E eu vou ficar quanto tempo assim? Eu vou ficar por quanto tempo assim, só recebendo? Quando na realidade eu tenho muito a dar, mas a porta larga não me permite. As facilidades do mundo são inúmeras. Deixa para depois, quando eu tiver aposentada, quando eu já estiver com 50 anos, eu já estou com 51 e comecei há 21 anos atrás. E eu corri horrores do espiritismo. Eu corri horrores do compromisso que eu tinha assumido com Jesus e todas as outras religiões. Aí me encontro no espiritismo. Há 6 anos atrás, estava conversando com o seu Calixto, faço um curso na federação, que eu encontro uma grande amiga que foi daqui, e aí eu passo 1 ano e meio travada para falar na tribuna. E eu já era palestrante profissional. Mas falar sobre Jesus
É diferente. Mas não era. Era porque eu sabia, como Nicodemos, o que me esperava. Estava dentro da minha consciência, dentro do meu cerne, o que eu vou passar, por onde e aonde eu vou chegar. Todos nós temos essa certeza dentro da nossa consciência. Não adianta a gente retardar por 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, 30, porque na existência vai ter que pagar. E é pagar a fatura. Como a gente compra no cartão de crédito, não tem que pagar? Como a gente compra, não tem que pagar? Tudo que se compra não paga? Só que a gente não comprou, a gente fez um acordo com a lei de Deus. E ainda vem São Francisco, ou Francisco de Assis, para nos lembrar, no século XIII, que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado. E aí, o que Jesus nos traz aqui, através de Amélia Rodrigues, e aí ela diz o seguinte: gostaria de saber a verdade, mas receava conhecê-la. Olha aí, a gente sabe a verdade, aos internautas que estão em casa. Nós estamos sabendo a verdade, né? E estamos com receio de conhecê-la. Mas não adianta, que a gente já sabe que existe reencarnação. Uma vez já sabendo, não tem como a gente voltar atrás. Eu tenho uma amiga que ela era espírita, praticante, não era palestrante, mas era praticante, etc e tal, parará. E hoje ela é católica. Ela foi católica, foi espírita, foi católica agora. Só que ela agora foi católica, e que eu achei fantástico, na ordem dos franciscanos, porque ela é muito orgulhosa. E ela não aceitava muitas coisas, inclusive a cor da pele. Veja, tinha que fazer o movimento de volta para poder aprender, porque não aprendeu no espiritismo, tinha que aprender e tem que aprender em algum lugar. Então, se a gente não está se adaptando ao movimento que estamos fazendo agora, a gente vai naturalmente sendo empurrado pelos nossos amigos espirituais, pelo nosso guia espiritual, para que nós façamos o movimento ainda nessa existência. E eu acho muito legal, porque tem outras colegas que dizem assim: ah, mas eu vou deixar para fazer essas coisas depois, na outra encarnação. Eu fico tão feliz, porque ela sabe, ela tem certeza, ou ele ou ela, que ela vai reencarnar. Pois eu digo, então vou fazer agora, porque eu não sei se eu vou ter essa oportunidade. Porque na minha consciência já está dizendo, se eu não fizer agora, que será de mim amanhã. Porque todos nós estamos com esse germe na consciência. Aonde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, Nicodemos, ele estava ciente do que aguardava ele. Estava no inconsciente. Inconsciente individual. Quando ele estava individualmente naquele coletivo, ele não compartilhava daquele consciente coletivo, daquele inconsciente coletivo. Então, ele não fazia parte daquele inconsciente coletivo. Ele estava ali só para Jesus, quando chegasse, ele conhecesse Jesus e ele mudasse as suas vibrações e levasse alguns daqueles 70 fariseus, doutor da lei, que ali passava. Então, Amélia Rodrigues diz: a verdade fora a razão, a verdade fora a razão da sua busca incessante, mas ignorava que conhecê-la era morrer para todas as ilusões, suportando o fardo opressor das incompreensões e lutas do espírito firme.
nos alicerces do seu conhecimento. Olha aí. Ele sabia que, quando conhecesse a verdade o libertaria das ilusões. Não é? Vendo o mestre, impregnando-se do seu magnetismo, sentia ser aquele o momento decisivo de toda a sua existência. Aguardava a resposta, começaria a viver, morrendo para tudo quanto reunira na vida. Oi, será que nós estamos querendo fazer isso? Será que nós estamos querendo matar aquilo que já não mais é interessante para nós? E eu trago essa reflexão para mim. Não é? O que não é mais interessante para mim? O que é que as facilidades do mundo vai me oferecer? É um cargo comissionado, agora que é época de campanha, de política? E aí eu vou trabalhar para fazer alguma coisa. E que preço eu vou pagar por esse cargo comissionado? E aí eu trouxe um assunto que vai acontecer e a gente já está vendo aí esse ano. Então, ou eu vou fazer algo para alguém pensando em tirar proveito. Que proveito eu vou ter? Eu vou estender a mão a seu Calixto, imaginando que com a outra ele me pagará. Entende quais são as facilidades? São coisas tão simples. E aí ele diz assim: vendo o mestre impregnando-se do seu magnetismo, sentia ser aquele um momento decisivo de toda a sua existência. Aguardava a resposta, começaria a viver, morrendo para tudo quanto reunira na vida. As interrogações que davam na sala, sentindo aquele homem de espírito nobre, perdido nos dedalos das convenções, asfixiado pelas exterioridades enganosas, o Rabi respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha aí o diálogo. A resposta era complexa e profunda. O que seria nascer de novo? Pensou e, sem cobrar fôlego, interviu. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha Nicodemos perguntando, né? A gente hoje já não pergunta mais porque nós já cremos que existe reencarnação. Mas como é feito esse movimento de reencarnação? Como é que a gente faz, né? Aí a gente precisa estudar, ir para a codificação, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ler, grifar, ler o livro dos Espíritos, compreender um pouco. Ai, é difícil essa leitura. Procura outros evangelhos de outros tradutores, que muitas das vezes Salvador Gentili tem uma linguagem, esqueci o nome dos outros agora. Enfim, tem tanto, Noleto Rosa, né? Tem tantos outros que têm Guilom Ribeiro, olha aí, soprando aqui, é o meu amigo espiritual, viu? Aqui, encarnado. Guilom Ribeiro, e tem tantos outros que a gente pode ver aquele evangelho que vai se adequar. Estudar o livro dos Espíritos, ai, mas é muito difícil, vai ser sempre, se eu colocar na cabeça que é difícil. Tudo que eu falo, eu já projetei na mente. Tudo, porque o pensamento não é vida.
Tudo que eu penso, ele se transforma. Eu pensei um dia no banco, fizeram o banco. Eu pensei um dia no microfone, fizeram o microfone. Eu pensei um dia no ventilador, fizeram o ventilador. Tudo não é pensamento? Todo pensamento, ele toma forma, não é? E aí, o mestre fitou demoradamente. Nicodemos sentiu-se embaraçado. Quando me refiro a nascer de novo, prosseguiu o Rabi, Jesus, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do Espírito. Olha, gente, isso aqui é tanta confusão. Aí a gente vai para as outras igrejas, aí a gente vai ser batizado nas águas, aí a gente vai, entende? Aí a gente vai para o batismo, quando o bebezinho bota água na testa, aí a gente entende que Nicodemos ainda está permeando por toda a sociedade, como líderes religiosos que ainda não extraíram o espírito da letra, que ainda lê os evangelhos dos evangelistas, o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ainda com a letra morta. Então, continuando Jesus, ele diz: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário te é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí outra questão que também é polêmica, porque o Espírito, ele vem de onde? Né? Porque Deus soprou nas narinas o Espírito. E assim o homem vai trazendo da sua forma, com a sua contextualização, com o seu pensamento, imaginando ser aquilo que ele quer que seja. Aí a gente começa a tirar o quê? As vírgulas, os pontos, mexe nas escrituras, usa como quer, traduz do jeito que eu quero, faço como eu quero. Quantas Bíblias tem modificada? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A interpretação, ela tem que ser espiritual. Por isso que João é o evangelista espiritual. Porque ele falava através da emissão espiritual. Então, meu Deus, já está bem pertinho da hora de terminar. E aí, Nicodemos pensa. Então, os esseus estavam informados quanto ao reino de Deus? Também eles falavam como os antigos e a tradição a respeito dos nascimentos? Sabia que nos mistérios egípcios, além da metapsicose, com que se ameaçavam os maus, os sacerdotes falavam aos iniciadores sobre os diversos avatares do espírito para se despojarem dos crimes e das imperfeições? Seria então esse nascer de novo igual ao da doutrina das vidas sucessivas, a que se reportavam os hindus e os gregos? Parecia-lhe lógica a necessidade de renascer. Pagar numa vida os débitos angariados noutra? Veja quanta indagação Nicodemos tinha na cabeça dele. Não podia, no entanto, perder-se em cismas? Como se despertasse do ensinamento, indagou procurando robustecimento. Nicodemos faz a seguinte pergunta:
pode ser isso? És mestre em Israel? Jesus fala. E não sabes isto? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Essas são informações do currículo terreno. Outras, poderia dizê-las, celestiais, mas não as compreenderias. O espírito é imperecível e, na sua jornada infinita, estaciona para refletir e recomeça para ascender. Os compromissos não regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos. E aí a emoção vibrava nos lábios do Rabi. Era quase um monólogo. Talvez ele estivesse falando à humanidade inteira, como ele fala hoje, para nós. Desejando imprimir no ouvinte perplexo e atento a diretriz de segurança. Identificando-se com o enviado, prosseguiu. Ninguém da terra subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, que todo aquele que nele crê tenha a vida futura. E aí, Nicodemos tinha os olhos nublados, o Rabi estava de pé, a sala ampla mergulhou em silêncio, os astros fulguravam ao longe, a entrevista estava concluída. E Nicodemos fitou o mestre banhado de prata. Despediu-se embrulhado no fez, embrulhado na sua túnica, e botava um casaco por cima, que a gente chama hoje de sobretudo, lá é fez, naquela época. Desapareceu na noite, rumando para Jerusalém. A verdade ficaria abrindo rotas nas mentes e guiando o espírito. E aí, Jesus nos traz que a doutrina das vidas sucessivas foram ensinadas por Jesus. A reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. E nós devemos compreender que muitas das vezes queremos evoluir mantendo e fazendo as mesmas coisas que fazíamos no passado. Mas que passado é esse? Um passado bem próximo. Um passado dessa mesma existência. E no livro de João, o evangelista, ele nos traz, esse livro aqui são, acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros. É uma coletânea de livros que é o Evangelho por Emmanuel. Esse é o segundo, esse é o quarto, que é o Evangelho por Emmanuel, segundo João. E aí João traz no livro, deixa eu ver aqui, Palavras de Vida Eterna, o seguinte: o parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que, em outra época, arrojaste ao desespero e à perturbação. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família
na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Isso está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo, deixa eu ver aqui, viu? 177. Esse livro que eu trouxe aqui, ele é um compilado de vários outros livros que está em João, no capítulo 3, versículo 37, que é o que Jesus nos traz na noite de hoje. É com imensa gratidão que nós voltamos aqui à casa, não é? Essa casa maravilhosa, bendita e benfazeja. Que nós possamos ter conseguido alcançar aos pensamentos de os que estão aqui, os que estão em casa, os que estão no trabalho, assistindo pelo YouTube agora ou posterior, que nós possamos ter sido, pelo menos, um instrumento da divulgação do que é o nascer de novo. E que muitas das vezes possamos divulgar isso, esse vídeo que vai ficar no YouTube, no canal, para aqueles que não são espíritas, para que eles comecem a abrir as suas mentes e trazer para as suas religiões e doutrinas aquela verdade de que a reencarnação, querendo ou não querendo, ela existe, ela é real. E que não adiantou ter tirado, né, dos livros sagrados. Ela é real. Jesus foi, há 2000 anos atrás, o que veio trazer o início da transição. Ele veio nos mostrar o que é reencarnação, através dele. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, e sem ele ter ido ao Pai, ele disse que ainda não era hora que tocasse a ele. Quando ele vai ao Pai, ele retorna em espírito, porém, quando ele permite que um daqueles, que é o Tomé, o toque. Se a gente parar para bem lembrar, ler o Evangelho, a gente vai entender que no Evangelho não tem nada escrito que alguém pega Jesus. Ele permite, quando ele se faz, quando ele diz, ele coloca a mão, aquela mão que ele coloca, materializada. É um grande processo isso, a gente ainda não tem maturidade para alcançar. Porém, eu, que sou um pouco rebelde, creio que Jesus não é carne, aliás, não foi carne como eu, mas também ele não foi uma quinta essência, ele foi materializado, mas a matéria dele muito, muito melhor do que a minha. Então, ele não poderia ser uma matéria como a minha, pesada, densa. Tinha que ser a matéria que comportaria ele, aquele espírito perfeito, aquele espírito imortal. E que por isso que nunca encontraram e não vão encontrar o seu corpo. Porque ele materializou-se de outra forma. Como nas reuniões mediúnicas, existem as materializações. Mas isso é um assunto para depois, que eu não vou adentrar agora. É com imensa gratidão que eu finalizo. Que Jesus abençoe, ilumine e proteja todos. E que nesse momento que aqui estamos finalizando, possamos elevar o nosso pensamento ao alto, em rogativa a Deus,
a Jesus, ao nosso Mestre muito amado, que se faz presente em nossa tela mental, através dos seus enviados nesta casa de trabalho e de oração. Os trabalhadores da luz vêm nos aplicar os fluidos salutares necessários para o nosso aperfeiçoamento moral, nos dando encorajamento, refazendo o nosso perispírito, limpando as toxinas dos nossos centros de forças, oxigenando o nosso cérebro através da nossa respiração. Inspiremos e expiremos. Inspiremos pelo nariz e soltemos pela boca. Mais uma vez. E assim, Jesus amado, Jesus querido, em nome do mentor desta casa e do mentor da casa que eu trabalho, a Federação Espírita Pernambucana, a Casa de Itagiba, em nome do mentor do Caminhando para Jesus, Bezerra de Menezes, que os trabalhadores, legionários de Maria, se façam presentes, retirando os fluidos deletérios impregnados nas nossas telas mentais, descendo por todo o nosso corpo perispiritual, e que em extrema gratidão sintamos a presença do nosso amigo espiritual, o nosso conhecido guia espiritual, que nessa sintonia possamos sentir os fluidos salutares do vosso amor. E assim, gratidão pela oportunidade do trabalho, que Deus, que Jesus, que Maria, a sua mãe, a mãe da humanidade, nos ilumine e que o nosso final de semana e a nossa semana seja de muita paz. Que assim seja. E assim sendo, só nos resta agradecer a Deus a oportunidade que tivemos na noite de hoje e dar por encerrados os nossos trabalhos. Boa noite a todos, muita paz